Está no ar mais uma edição do JDDV2, e desta vez o servidor traz acontecimentos que já começam a mexer com a atenção da comunidade. Temos o regresso de Paulinho, mas também o retorno de dois nomes bastante conhecidos, Nox e Tommy, trazendo novamente atividade e especulação sobre os seus próximos passos dentro de Trollolândia. Ao mesmo tempo, cresce o mistério em torno do desaparecimento de João, cuja ausência já começa a levantar perguntas entre os jogadores. Nesta edição teremos ainda os resultados do Mendigo do Mês e do Jogador do Mês, além de várias outras notícias que continuam a marcar o desenvolvimento da cidade e do servidor. E claro, não podia faltar o nosso destaque habitual, mais uma atualização do Cidadão da Semana, onde a disputa pelos pontos continua cada vez mais equilibrada. Tudo isto e muito mais, nesta nova edição do JDD. O desaparecimento de João tornou-se um dos temas mais comentados dos últimos dias em Trollolândia. O jogador, que recentemente concluiu aquele que muitos consideram ser um dos conjuntos de construções mais bonitos do servidor, desapareceu pouco tempo depois, sem grandes explicações. A ausência repentina chamou rapidamente a atenção da comunidade, especialmente pelo contraste entre o momento de destaque que vivia e o silêncio absoluto que se seguiu. Desde então, pouco ou nada se sabe sobre o seu paradeiro ou intenções. Como já seria de esperar, os rumores começaram a surgir. Entre as teorias mais comentadas, existe quem acredite que João fugiu em busca do amor, abandonando temporariamente a vida no servidor para seguir outro tipo de aventura. Outros, porém, acreditam que pode tratar-se apenas de mais uma pausa inesperada. Enquanto não houver confirmação, o mistério continua. E a pergunta mantém-se pela cidade. Para onde foi João? Pantufa tornou-se alvo de críticas na cidade após precisar de mendigar por andaimes, numa situação que vários cidadãos consideram ser um nível preocupante de preguiça dentro do servidor. Segundo relatos, houve até tentativas de ajuda por parte de outros jogadores, mas o problema aparenta ir além da simples falta de materiais. De acordo com quem acompanhou a situação, Pantufa simplesmente não consegue fazer porque não tinha linhas ou bambo, frase que rapidamente se espalhou pela comunidade e acabou por alimentar ainda mais as reações. O caso gerou desapontamento entre alguns cidadãos, que receiam que este tipo de comportamento possa começar a influenciar outros jogadores no futuro, criando uma cultura de dependência em vez de esforço próprio. Apesar do tom humorístico que muitos deram à situação, a verdade é que o episódio já ficou marcado como mais um daqueles momentos absurdos, mas memoráveis, de Trollolândia. A tentativa de Pantufa comprar andaimes a Ferraz acabou por transformar-se numa discussão inesperada, depois de surgirem acusações relacionadas com o valor pedido pelos materiais. Segundo Pantufa, Ferraz estaria a pedir 90T pelos andaimes, algo que rapidamente gerou reações na comunidade devido ao preço considerado exagerado. No entanto, Ferraz respondeu às acusações afirmando que o valor real pedido era de apenas 50T, apresentando inclusive provas no Discord para sustentar a sua versão da história. Apesar disso, Pantufa continuou a insistir que possuía uma foto onde Ferraz alegadamente pedia os tais 90T, mantendo a polémica ativa mesmo após a divulgação das mensagens. Pantufa ainda não enviou a foto que possuía de Ferraz a pedir 90T pelos andaimes. O episódio acabou por dividir opiniões entre os jogadores, alguns acreditam tratar-se apenas de confusão ou má interpretação, enquanto outros veem a situação como uma tentativa falhada de difamação durante uma simples negociação de andaimes. No final, tudo isto por causa de andaimes. Depois de muito tempo associado ao papel de guardião do servidor, Chip terá finalmente abandonado o seu posto, afastando-se das movimentações mais ativas de Trollolândia. A mudança foi notada rapidamente pela comunidade, especialmente pela forma silenciosa como aconteceu. Conhecido por estar constantemente atento ao servidor e pelos longos períodos de presença ativa, o desaparecimento parcial de Chip gerou imediatamente especulação entre os cidadãos. Entre os rumores mais comentados, existe uma teoria que se destaca: a quem diga que Chip está a constituir família em algum lugar nas sombras, afastado da vida pública da cidade e focado numa nova fase mais misteriosa e tranquila. Sem confirmações oficiais, tudo permanece no campo das teorias. Ainda assim, para muitos jogadores, é estranho imaginar Trollolândia sem a presença constante daquele que durante tanto tempo foi visto como uma das figuras mais vigilantes do servidor. Uma nova construção começou a destacar-se no terreno de Ferraz, trazendo um estilo inspirado na Madeira, um dos arquipélagos de Portugal, algo pouco comum nas construções recentes de Trollolândia. A casa apresenta uma estrutura parcialmente triangular, utilizando principalmente tons de branco e azul, criando uma aparência bastante diferente do habitual no servidor. O design já começou a gerar comentários positivos entre os jogadores,
especialmente pela identidade visual mais única e pela tentativa de trazer uma inspiração regional para dentro da cidade. No entanto, como já se tornou tradição em Trollolândia, nem tudo gira apenas em torno da estética. Começaram também a surgir rumores estranhos sobre os supostos calabouços da construção, onde alguns cidadãos afirmam, em tom de brincadeira, que peitos e nervos estariam a ser escravizados para manter o funcionamento do local. A construção tem ainda uma função prática. A casa está a ser utilizada como farm de ovos de tartaruga, combinando utilidade com um estilo arquitetónico mais elaborado. Entre rumores absurdos, trabalhadores misteriosos e uma estética pouco comum, a verdade é que a nova construção de Ferraz já conseguiu aquilo que poucas conseguem em tão pouco tempo, chamar a atenção de toda a cidade. Após um longo período ausente, Paulinho voltou a ser visto em Trollolândia, marcando um regresso que já vinha a ser questionado por vários membros da comunidade. O seu desaparecimento tinha deixado poucas pistas, levando muitos a assumir que a sua atividade no servidor tinha chegado ao fim. O reaparecimento recente, no entanto, veio contrariar essa ideia. Paulinho mostrou a intenção de voltar à ativa, com o objetivo de retomar a sua participação na cidade e voltar a integrar-se nas dinâmicas do servidor. A comunidade observa agora este regresso com alguma curiosidade, tentando perceber se se trata apenas de uma passagem breve ou de um compromisso mais sério com uma nova fase de atividade. Em servidores com tanta mudança constante, regressos deste tipo podem rapidamente ganhar impacto, ou desaparecer outra vez no silêncio habitual. Para já, o cenário é simples. Paulinho está de volta, mas ainda há dúvidas sobre quanto tempo ficará. Os resultados do jogador do mês continuam a mostrar uma competição intensa entre os jogadores mais ativos de Trollolândia, com alternâncias constantes no topo da tabela durante os meses de março e abril. Em março, o destaque vai para Ferraz, que conquista o primeiro lugar, seguido por Tom em segundo lugar e Daiva em terceiro lugar, num pódio bastante competitivo. Neste mês, não foi atribuído o título de mendigo do mês, ficando a distinção em aberto. Já em abril, a liderança muda de mãos, com Tommy a alcançar o primeiro lugar, seguido por Ferraz em segundo e Mix em terceiro, reforçando a disputa constante entre os principais jogadores ativos. No que toca ao mendigo do mês de abril, o destaque foi atribuído a Geleia Plays, reconhecido pela sua progressão dentro do sistema e impacto recente no servidor. Com estas mudanças, a tabela continua a demonstrar uma evolução dinâmica, onde os lugares de destaque estão longe de estar garantidos de forma permanente. A zona frontal do cemitério de Trollpolis foi oficialmente concluída, marcando mais um avanço importante num dos projetos mais recentes da cidade. A área já apresenta uma estrutura definida e começa a integrar-se visualmente com os arredores da catedral. Com esta fase terminada, o progresso da construção entra agora numa etapa de espera. Segundo as informações disponíveis, as próximas obras ficam dependentes da criação da caveira do portal, elemento considerado essencial para continuar o desenvolvimento do projeto. A expectativa em torno desta peça aumentou nos últimos dias, já que ela deverá funcionar como um dos principais destaques visuais da entrada do cemitério. Até lá, a construção permanece parcialmente concluída, aguardando o próximo grande avanço. Após vários meses de mistério e construção longe das atenções, Mateus revelou finalmente o projeto que vinha a desenvolver em segredo em Trollolândia. E a surpresa não passou despercebida. O jogador construiu uma casa em forma de Sniper. A construção, que esteve escondida da maioria da comunidade durante grande parte do processo, chamou imediatamente a atenção pela sua originalidade e pela escolha pouco comum do formato. O resultado final destaca-se não só pela dimensão, mas também pela forma como conseguiu transformar uma criatura do jogo numa estrutura habitável. O facto de o projeto ter permanecido oculto durante tanto tempo aumentou ainda mais o impacto da revelação, levando vários jogadores a comentar que não esperavam algo tão diferente a surgir de forma tão repentina. Com a obra agora concluída, a casa do Sniper junta-se às construções mais incomuns e memoráveis do servidor, mostrando que ainda existem ideias capazes de surpreender a comunidade mesmo após tanto tempo de evolução em Trollolândia. A lista de entregas do servidor sofreu uma das maiores mudanças dos últimos tempos após o encerramento do mês de abril. A quantidade de entregas registadas foi considerada por muitos jogadores como assustadora, tanto pelo volume como pela velocidade com que os pedidos foram alterados. Com esta atualização, vários itens acabaram simplesmente por desaparecer da lista, criando uma sensação de instabilidade e obrigando os jogadores a reorganizar prioridades e estratégias de recolha. Segundo as informações atuais, existe agora uma tendência clara para que a lista fique cada vez mais pequena, reduzindo gradualmente a quantidade de itens disponíveis nas entregas futuras. A nova base definida para o mês de abril passa a estar focada em flores,
mudando completamente o estilo das entregas e obrigando os jogadores a adaptarem-se a um sistema mais específico e direcionado. Esta mudança já começou a gerar diferentes reações na comunidade. Alguns consideram o novo formato mais organizado, enquanto outros acreditam que a redução da lista poderá limitar demasiada variedade de objetivos dentro do servidor. Nox, conhecido por muitos como um dos antigos guardiões do servidor, está oficialmente de volta à Trollândia, trazendo consigo um forte sentimento de nostalgia para os jogadores mais antigos da comunidade. Após um longo período afastado, o seu regresso foi rapidamente notado, especialmente pela ligação histórica que mantém com várias fases importantes do servidor. Segundo as informações disponíveis, Nox decidiu voltar não apenas para visitar, mas também para dar uma ajuda à cidade, contribuindo novamente para o desenvolvimento e organização de algumas zonas. O retorno reacendeu memórias dos velhos tempos, altura em que o jogador era presença constante e bastante ativa dentro da comunidade. Para muitos cidadãos, ver Nox novamente no servidor representa não só um regresso individual, mas também um pequeno revival de uma era mais antiga de Trollândia. Resta agora perceber se esta volta será apenas temporária ou se Alfima pretende permanecer ativo por mais tempo no servidor. O projeto do Jardim de Trollpolis continua a progredir de forma gradual, com o surgimento de novas construções dentro da área, mostrando que o desenvolvimento do espaço começa finalmente a ganhar direção mais concreta. Apesar das dificuldades anteriormente apontadas relacionadas com a dimensão e o tema do projeto, os avanços recentes demonstram que o planeamento continua ativo e que novas ideias começam a ser aplicadas no terreno. Neste momento, o principal foco está voltado para a zona norte do jardim, área que se encontra em fase de planeamento e organização. A expectativa é que esta secção ajude a definir melhor a identidade visual do projeto e a ligação com os restantes arredores da cidade. Embora ainda longe da conclusão, o jardim começa lentamente a transformar-se num espaço mais estruturado, deixando para trás a sensação de projeto parado que marcou as fases iniciais do desenvolvimento. E agora vamos para o cidadão da semana. Mais uma edição, mais 6 pontos para a tabela. Mas como sempre vamos rever a nossa querida tabela de classificações. Em primeiro lugar temos Dive com 4 pontos. Em segundo lugar temos Ferraz com 3 pontos. E em terceiro lugar temos Nelson com 2 pontos. Agora iremos revelar os novos 6 pontos. Ferraz ganha 2 pontos, somando 5 e passa Dive ficando em primeiro lugar. Nelson ganha 1 ponto somando 3 e mantendo em terceiro lugar. Mateus entra em grande na tabela com 3 pontos seguidos ficando em 4 lugar e ficando empatado com Nelson. Parabéns a todos, e boa sorte a todos pois a tabela ainda mal começou. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do JDAD, onde mais uma vez ficou provado que em Trollândia nunca falta movimento, nem histórias estranhas para contar. Entre regressos inesperados, desaparecimentos misteriosos, conflitos por andaimes e construções cada vez mais ambiciosas, o servidor continua a evoluir a um ritmo imprevisível. Alguns jogadores reaparecem, outros desaparecem, e novos projetos começam lentamente a ganhar espaço dentro da cidade. Obrigado a todos os que continuam a acompanhar esta nova fase do jornal e a contribuir, direta ou indiretamente, para tudo aquilo que acontece no servidor. Voltamos em breve com mais notícias, mais rumores, e provavelmente mais confusão.